Bora lá então, Unicamp 2019, o que temos para hoje? Na opinião de Klaus, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade de Stuttgart, Alemanha, o uso da linguagem da física na literatura obedeceria ao seguinte propósito. Uma função literária central da forma seria simbolizar a violência. A fórmula torna-se metáfora para a violência, para o calculismo desumano, para a morte e para a fria mecânica. Para o golpe de força. Recorde-se também, aqui vem o termo, o pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, em que a forma do pêndulo caracteriza o estrangulamento de um ser humano. Passo a citar: o período de oscilação, T, é independente da massa do corpo suspenso. Igualdade de todos os homens perante Deus. Também aqui a forma consiste em uma referência irônica à marginalização do sujeito, reduzido à massa inerte, suspensa. Bom, então é um texto, né, é uma parte literária, que fala um pouquinho sobre o período de um pêndulo. E segundo física, o pêndulo de Foucault, a gente pode calcular o seu período pela relação 2π raiz de L sobre G. Ou seja, o período de oscilação do pêndulo realmente independe da massa do corpo suspenso. Ele depende apenas do tamanho do fio e da própria gravidade local. Vale lembrar que o período nada mais é do que o tempo de completar uma oscilação, ou seja, o tempo que ele demora para ir e depois voltar ao mesmo ponto, tá bom? Então, tendo em vista, lembrando dessa relação, que realmente o período não depende da massa do corpo pendurado, tá? Que pode ser expresso aí de forma elegante na literatura. Em outras palavras, a gente pode pensar o seguinte, que a melhor alternativa é a alternativa D de dado. Segundo segundo Mack, a função literária de algumas noções da física presentes em determinados romances expressa a privação da liberdade do ser humano. Bom, essa conclusão é mais literária, né? E o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo suspenso, feito por Umberto Eco, está correto. Tá? Então, a primeira afirmativa é uma afirmativa literária, que é a privação da liberdade do ser humano. Tá? E a segunda é uma afirmativa física, que fala que o período independe realmente da massa do pêndulo. Então, ficamos aí com a melhor opção D de dado.